Olá, tudo bem? Eu sou Ana Lousada. Muito bom estar aqui com vocês. Nessa série Educação Infantil, Caminhos a Percorrer, temos como objetivo conversar com vocês sobre diferentes temáticas relacionadas à educação infantil. E para começar as nossas discussões hoje aqui, a gente traz nesse vídeo os diferentes tipos de currículos que vêm sendo produzidos ao longo da história. Bom, nesse processo, nesses caminhos, e como a gente está agora aqui, voltado para dentro da instituição escolar, nós vamos nos deparar com propostas diferenciadas ao longo da história da educação infantil. Então, nós nos deparamos com situações, com propostas que prescrevem quais caminhos precisamos percorrer, e aí já vem uma dimensão do currículo, um tipo do currículo, que nós vamos estar falando mais à frente, Fica para vocês pensarem um pouquinho, que tipo de currículo é esse. Nos deparamos também com uma proposta que propõe os rumos que devemos perseguir, própria palavra já diz. Então, fica para a gente estar pensando que tipo de currículo nós estamos falando agora. Nos deparamos com projetos educacionais que instigam a tomada de consciência do contexto que vivemos. Aqui também estamos falando de um outro tipo de currículo. E de outro que promove a organização curricular com base nas práticas sociais e culturais. Então aqui a gente já tem 4 tipos de currículos. Um que prescreve, um que propõe, um que instiga a tomada de consciência do contexto e um que promove a organização curricular com base nas práticas sociais e culturais. Aquele que a gente destacou, o que prescreve, que é um currículo prescrito. Então, é um currículo que foca nas questões formais no sentido de que o que prescrevemos precisa ser cumprido conforme está dito, conforme está colocado, conforme está dado. Isso significa que quando prescrevemos, estamos dizendo que é isso ou aquilo que o outro tem que fazer. Então, é sempre alguém fazendo para o outro cumprir, consumir, realizar, conforme aquela prescrição. Sempre naquela ordem, naquele tempo, naquele espaço. E aí, nesse currículo, a ideia de aprendizagem é que ela seja sequencial e linear, numa abordagem acadêmica, fechado em suas convicções, com acúmulos de conteúdos isolados entre si. Isso gera e leva esse currículo a estabelecer como foco o ensino e o desenvolvimento. Um ensino centrado no professor, alegando que um bom ensino requer, ou seja, que um bom ensino resulta num bom desenvolvimento, que por isso gera bom comportamento. Então, a ideia de que o ensino para formar pessoas comportadas. E aí nós estamos falando de um currículo com acúmulo de conteúdos isolados entre si, com essas convicções fechadas, cujo foco é o ensino e desenvolvimento, que está centrado no professor, que tem como meta o bom comportamento, então o bom ensino, um bom desenvolvimento, que gera bom comportamento e que por isso prescreve-se conteúdos para o bem da sociedade vigente, para que se garanta a manutenção do status quo. Quando estamos falando desse currículo, nós estamos falando de um olhar adultocêntrico.
Já o currículo propositivo é quando propomos algo para ser realizado pelos profissionais da educação. Esse currículo, diferente do prescrito, abre brechas para os questionamentos, abre possibilidades para mudanças, instiga o respeito, a cooperação, a liberdade. E seu foco está no desenvolvimento natural das crianças, porque ele vem de uma ideia de que a criança se desenvolve de dentro para fora, do respeito aos estágios de desenvolvimento, considera as habilidades naturais inatas das crianças, considera a criança o centro do processo educativo e fala do ensino por meio de pesquisas. Nessa visão de currículo, né, com o olhar humanista, ele veio justamente no contraponto do currículo prescrito, que se ancorava na perspectiva empirista, naquela que acredita que o sujeito é uma folha em branco, que a criança é uma pedra bruta que precisa ser lapidada. Então, o propositivo, ancorado no olhar humanista, com foco nas questões, no desenvolvimento natural das crianças, porque acredita, né, num conhecimento inato, ele procura trazer essa criança para o centro do processo. E o currículo contextualizado é quando organizamos o projeto político-pedagógico buscando pistas no contexto que vivemos. Essas pistas, a gente pode dizer que são as experiências, o modo de vida, o que tem acontecido no contexto que estamos vivendo, né? Os modos de brincar das crianças, né? Como vivem as comunidades. Então, considera as necessidades de aprendizagem, instiga os questionamentos, respeito aos estágios de desenvolvimento das crianças. Aqui, a gente pode dizer, né, que com essa ideia de currículo contextualizado, inicia-se um processo de desburocratização das relações de ensino-aprendizagem. Lá no prescrito, foco professor, né, no propositivo, foco a criança, e aqui o foco é a ação da criança sobre o objeto de conhecimento. A professora ou o professor, eles se inserem nesse processo como facilitadores da aprendizagem. E aqui também a gente se deparou com uma experiência voltada para os temas geradores, né, da construção de um currículo, né, de um projeto político-pedagógico com base na ideia de temas geradores. A gente traz aqui o olhar construtivista. E o currículo vivido é quando reconhecemos as experiências vivenciadas pela comunidade escolar e as suas reais necessidades. Aqui vale frisar que discutir sobre esses diferentes currículos é importante para que a gente possa compreender qual tipo que a gente quer propor ou qual aquele que a gente está vivenciando. E nos demais vídeos nós vamos aprofundar sobre esses diferentes tipos de currículos, trazendo as perspectivas teóricas que estão subjacentes ao mesmo. Bom, o currículo vivido, ele procura desvendar o que está oculto. Poderíamos dizer que é o currículo realizado, praticado, real, e tem alguns teóricos que discutem a importância do currículo em rede, de estarmos trabalhando com os conhecimentos em rede. O currículo vivido, ele está antenado com as práticas sociais e culturais cotidianas. Então, ele vai ao encontro das vivências reais com suas contradições e proposições. Ele procura desvendar o que está oculto, né? Então, ele quer ir na essência, ele não fica nas aparências. E para isso, e por isso, ele abre o campo do diálogo. Então, no currículo vivido, a gente procura estabelecer uma relação dialógica. E nessa relação dialógica,
precisa se considerar as múltiplas linguagens, porque as mesmas têm implicações no processo de aprendizagem e desenvolvimento. E quando ele abre diálogo, trazendo a questão do eu e do outro, do eu e do conhecimento, ele está falando das questões, né, interacionistas. Ele está falando de interlocuções entre sujeitos. E aí, nesse caso, ele traz um olhar interacionista. Então, para a gente fazer um resumo do que discutimos até aqui, no currículo prescrito, a gente destacou que se tem um olhar adultocêntrico. No currículo propositivo, um olhar humanista. No currículo contextualizado, um olhar construtivista. E aqui no currículo vivido, um olhar interacionista. No prescritivo, o centro é o professor. No currículo propositivo, o centro é a criança. No currículo contextualizado, o centro é a ação da criança sobre o objeto de conhecimento. E aqui no currículo vivido, o centro, o foco, são as interações entre o eu e o outro e entre o eu e o processo de conhecimento. No próximo vídeo, nós vamos discutir sobre as correntes teóricas no contexto da educação infantil. Qual que você pratica?